Fala aí galera, eu sou o T e pode tocar a sirene porque temos mais um alerta de padrão! E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder falar sobre potencialmente um novo padrão para novos produtos que a Konami tá lançando. Eu já comentei com você nesse vídeo aqui em cima sobre a coleção que eles estão lançando lá do The Heroes, né? Limit Over Collection The Heroes lá no OCG. Se você não lembra, essa é a coleção que eles estão lançando as cartas na raridade Full Art, né? Raridade Full Art, kart no modelo Full Art, e tem uma raridade específica que eles estão lançando, que é um bagulho sinistro, né? Que é, eu até comentei lá no outro vídeo, que são aquelas cartas numeradas. Eu não sabia que eram cartas numeradas, só sabia que eram cartas muito caras. Tendo já no anúncio lá cerca de 1 milhão de ienes pelo preço de uma carta da Maga Negra numerada, e mais de 3 milhões agora, se eu não estiver enganado. Então é um bagulho sinistro, mas é apenas uma raridade de carta. Claro, ela não existe só naquela raridade, existem várias outras, então isso dá um valor legal pra ela. Porém, o que eu quero comentar aqui agora é sobre um novo produto que a Konami anunciou no OCG. É um produto muito estranho, estranho não, né? Mas é um produto que, sinceramente, nem vale um vídeo pra poder falar disso, porque é sobre um produto novo do Sky Striker. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente sobre essa questão dos produtos que a Konami pode soltar no mercado como sendo algo de valor, para dar valor para os produtos e para premiações. Seria muito bom se algo fosse feito nesse sentido. Então vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela tá a nova box que foi anunciada para o OCG. Ela se chama Deluxe Dual Set Sky Striker. Basicamente, essa é a coleçãozinha aqui com essa capa, né? Com a Sky Striker com a Shizuko, eu acho, e a Hayate com artes alternativas. É uma coleçãozinha que vai vir com uns field center personalizado, né? Vai ter os sleeves ali personalizados do Sky Striker, a caixa Magnetic Card Holders, tá bom? Enfim, vai ter produtinhos novos que vai vir, vai ter produtinhos personalizados para essa coleção, o que eu acho muito bom, que tenham coleções como essa. Não sei se vocês lembram, mas teve no lançamento do Noble Knight, cara, como era um exclusivo TCG, foi lançando os Noble Knight em coleções como sendo um exclusivo TCG a cargo, né, um deck realmente 100% a cargo do TCG lançar. Eu acho que foi o primeiro TCG exclusivo deck, né, deck feito pela Konami, e não suporte TCG para decks que já existiam. Eu já comentei um pouco nesse vídeo aqui em cima sobre os suportes TCGs que eram quebrados e quebravam decks que existiam no OCG, fazendo com que os decks daqui fossem mais fortes do que os decks de lá, porque as cartas TCG que a gente lançava era muito quebrada para os arquétipos. Mas no Noble Knight eles lançaram uma coleção, né, que era os Cavaleiros da Távola Redonda. Era ruim, mas eu acho que foi ali que veio o Merlin pela primeira vez, mas a coleção era ruim, porque eles soltavam o produto de maneira esquisita, né, com uma cartinha só de cada, então, enfim, mas era personalizado, um produto com uma caixa personalizada para o arquétipo. Isso é legal, isso aqui é algo nessa vibe. Os decks que a gente recebeu do Chronicle Deck também resgatam um pouco dessa vibe, eu acho, tá? Mas lá no Chronicle Deck, acho que falta ainda algumas coisas, né, pra poder transformar nisso que eu tô falando, num produto de fato especial, que lá do Chronicle Deck basicamente é um estrutural, né? Aqui é um produto com coisas extras que vem junto e isso é maneiro. Mas o que eu quero falar com relação a novo padrão? É o seguinte, cara, sobre o nosso jogo, é sempre interessante que a gente pare pra pensar um pouco sobre com relação ao valor que a gente tem jogando ele. É claro que o Yu-Gi-Oh! Não é necessariamente um jogo que você precisa encarar como sendo uma, sei lá, mano, alguma coisa que você investe pra ter retorno financeiro depois. Tem gente que encara assim e tudo bem. É claro que tem um monte de questões de mercado, e pra quem trata o Yu-Gi-Oh! Como um mercado, acaba tendo impactos de questões de mercado real, né? Fazendo com que as cartas sejam encarecidas, entendeu? Que tem carta no estoque, tira do estoque para deixar poucas unidades disponíveis, e isso teoricamente fazer aumentar o preço. Tem toda aquela questão de que quando uma carta ela é barata, lança um produto com determinada temática, essa carta sobe de preço, tudo isso é muito escroto, a gente sabe, e é muito feito em cima dessa questão, né? De quando o jogo é tratado como mercado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, porque o que a Konami precisa tentar fazer pra gente é tentar dar mais valor para que você se sinta mais incentivado a jogar, não só por gostar do jogo, mas por você se sentir incentivado a ir jogar os torneios, e você precisa ter retorno jogando.
precisa ser premiado por estar jogando. Como eu comentei nesse vídeo aqui em cima sobre o êxodo do card game, a Konami vem melhorando premiação, tá? Isso é inegável. A Giant Card que eles fizeram, não aquele trambolho que eles fizeram que encaixa as cartas, aquilo era uma merda. Mas a Giant Card com arte personalizada, valendo uns 5 mil doll, é maneiro. Eles estão dando agora um console garantido pra todo mundo que fica em top 8 de YCS, isso também é muito legal. Tem as cartas do Card Trooper e continua tendo a Prize Card, por mais que seja uma Prize Card ruim, mas é uma Prize Card cara, então legal. Então tudo isso faz com que a premiação de quem joga o YCS seja muito melhor do que nunca antes foi. Isso é bom. Nos regionais, que precisa ter uma premiação melhor, eles vêm tentando melhorar, porque a partir do momento em que a gente tiver o Genesis incorporado, eu acho que é a partir de agosto, quando virar a temporada, eles vão começar a dar uma carta específica lá na premiação para os regionais. A premiação de regional é horrível, você não é incentivado de forma alguma a jogar regional. Tanto que as lojas precisam, no Brasil principalmente, elas precisam oferecer uma premiação por fora, sabe? A loja se propõe a dar uma premiação por fora pra atrair a galera pra jogar o regional. Porque o prêmio de regional é muito ruim. É a porra da boxinha, é um playmatch, e é isso aí, mano, vai pra casa. É muito ruim, muito ruim. Essa carta nova que a Konami vai dar, que seja uma carta cara pra quem jogue e consiga bons resultados nos regionais, que tem muito mais regional do que o YCS. A premiação não precisa ser a Giant Card de 5 mil dólares, mas que seja uma premiação decente. E como que eles podem fazer isso? Aos poucos as coisas estão caminhando para alguma coisa nesse sentido, tá? Essa coleção aqui, ela tá trazendo pra gente alguma questão. Por que eu tô falando disso especificamente no anúncio dessa coleção? Essa coleção, ela vai trazer cartas do Sky Strike, o que, tudo bem, né? A Legendary Modern Decks, que eu já comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, também vai trazer o deck do Sky Strike inteiro pro TCG, os reprints e tal. Não tem carta nova, mas todas as cartas que existem pro deck estão lá, o que é ótimo, além dos reprints por fora do Legendary Modern Decks. Mas isso é uma coisa do OCG. O OCG não vai ter o Legendary Modern Decks, é um produto exclusivo TCG. Mas lá no OCG eles estão tendo esse Deluxe Dual Set aqui, e que vai provavelmente ter muito mais produtos desse. E o que é que tá vindo? Todo o deck do Sky, mas tá vindo essa carta aqui. Que carta é essa, T? Uma carta nova, meu Deus do céu! Olha isso, abri a imagem numa nova tela. Dog, eles não colocaram aqui a tela pra gente ver, né? Mas que carta nova é essa de Sky Striker? É o Widow Anchor. É o Widow Anchor, é uma arte do Widow Anchor. Então, como vocês podem ver, é uma arte alternativa do Widow Anchor. Pô, mas caralho, T, que porra é essa? O que tem a ver com premiação com uma merda de uma arte aleatória, uma arte alternativa aleatória de uma carta de Sky? O Sky Striker, por ser um deck meio queridinho da Konami, foi meta por muito tempo, mas a galera meio que gostava, teve o mangá, então é um deck que eu acho que tem um apego legal. Cara, a Konami lança muita coisa assim pra Sky, né? Muito depois que teve o nome do bagulho, cara? O mangá, tá? Eu acho que muito é depois que teve o mangá. Tanto que essas cartas que eu tô abrindo ali, ó, as artes delas, se a gente olha aqui no Hayate, já tem arte alternativa do Hayate. Se a gente olha no Shizuku, já tem arte alternativa do Shizuku. Se a gente olha pra Rei, a Rei tem simplesmente 3 outras artes alternativas. A Rose já tem 2 outras artes alternativas. O Kagari, a Kagari Dominatrix, braba. Nós temos também arte alternativa no Engage, que já tem essa Engage e tem a Chibi Engage. Pois é, então sempre tá tendo produtos que a Konami tá lançando com artes alternativas. O que é que tem de diferente nessa e o que tem a ver com questão de premiação? Bom, como a Konami lançou recentemente a coleção, a Limit Over Collection, que, só pra colocar aqui pra ter um plano de fundo pra gente falar, Limit Over Collection The Heroes, essa coleção que gerou que tem uma procura muito grande, porque as cartas overframe são muito bonitas. Pela primeira vez estamos tendo cartas overframe. Essas cartas tem na versão normal e na versão overframe, e tem uma raridade dela, que é essa raridade aqui de baixo, né, a Grandmaster Rare, que é uma raridade que as cartas vêm apenas sem cópias. São cartas numeradas, elas são muito caras e muito valiosas. Se elas apenas fossem cartas numeradas, elas já seriam caras por terem pouca quantidade disponível? Talvez sim, mas o grande motivo é por serem as primeiras cartas overframe numeradas. E aí é que entra a questão, que esse produto aqui do Sky Striker, ele não tá trazendo uma arte alternativa. Isso não é só uma arte alternativa do Widow Anchor, porque isso todos os decks que lançaram até agora já tem, né? Se você pega o Tactical Try, o Tactical Try do Eldritch, trouxe o Extravagance na arte alternativa, tem o Lorde em arte alternativa, você tem lá no Evil Twin o College com arte alternativa, com a arte temática do Evil Twin, porque veio no mesmo Tactical Try, né? Você tem os decks da Dual Terminal, tá vindo
vindo com uma carta de arte alternativa. Os decks do Tactical Try sempre vêm com arte alternativa. Os Chronicle Deck vêm com arte alternativa, tanto que nós temos arte alternativa, por exemplo, no Fusion Deployment. Que é uma arte, inclusive, bem bonita e temática do produto em que ela foi lançada, que no caso era no deck do Chronicle do Despia. E eu já comentei nesse vídeo aqui em cima como as artes alternativas são algo interessante que pode ter pro jogo com relação à premiação. Mas o padrão aqui vai gerar em torno, artes alternativas em produtos específicos, fazendo com que aquela carta seja especial daquele produto. Esse ponto, por si só, já é maneiro. Segundo ponto, agora que começou a lançar as cartas Overframe, vai ter artes alternativas Overframe em alguns produtos, dando muito mais valor para eles. E o que eles podem começar a fazer é algo semelhante com a prática muito maneira que eles fizeram desde o estrutural do Blue Eyes, que é colocar o pacotinho, que quando você compra o estrutural tem as cartas garantidas que vem, mas no pacotinho você pode abrir para tirar cartas com raridade. Não é que você só vai ter uma carta nova de um deck estrutural, tipo o Synchro 12 de Blue Eyes. Não é que ele vinha no pacotinho e podia ser que você comprasse o estrutural e não tivesse o Synchro 12. Não, o Synchro 12 vinha. Só que também vinha um pacotinho e você podia tirar o Synchro 12 em raridade alta. Numa raridade que você podia vender caro e ter mais valor no teu produto. Isso é bom, isso ajuda muito a vender. E se essa carta que vem no pacotinho agora é uma versão Overframe, uma versão de arte alternativa Overframe de alguma carta. Isso faz com que o produto seja encarecido, mas ele seja encarecido de modo em que isso não restrinja o acesso à carta. Porque uma coisa é você ter um produto que é muito caro, é muito difícil de encontrar, por consequência ele é muito caro, mas essa é a única print que ela tem. Isso é escroto, como aconteceu com FUA, com toda staple que lança, é muito escroto ter isso. Agora, se existe no pacote, por exemplo, tem as cartas lá e vem o Widow Anchor, porém, já vem o Widow Anchor, garantido. Porém, você tem a chance de tirar o Widow Anchor Overframe. Meu Deus, isso é bom demais, porque isso vai dar muito valor pro produto e vai dar muito valor pra carta. E eu tô falando isso relacionado a um estrutural. E agora que a gente tem essa questão das cartas Overframe, cara, tá escancarado o mapa da mina pra Konami melhorar e muito as premiações, que é fazer cartas exclusivas, Overframes, de premiação. Caralho, isso vai ser muito bom. E não é carta nova que exista apenas em Overframe dado como premiação de torneios. Não. São cartas Overframe exclusivas para resultados de torneios, de cartas que já existem. Escolhe ali por temporada qual carta que você vai fazer, pega algum arquétipo icônico e você reprinta uma carta, nem que seja com a versão da carta Overframe ou uma arte alternativa Overframe daquela mesma carta. Por exemplo, o que nós temos no meta hoje? Temos, por exemplo, o deck do Dracotei, o deck de Vanquish e tal. Beleza, então que comece a ser printado uma carta da Holy Su Overframe, da Holy Su com arte alternativa Overframe. Sei lá, o Dracoteio Faimena, a Faimena com uma arte Overframe apenas, ou a Faimena com uma arte alternativa Overframe. Se isso começa a ser dado como premiação de torneios, ia ser muito do caralho, porque ia fazer com que o mesmo impacto que eu tô falando em uma box. Nessa box acontece isso de porque o que já é padrão tá vindo essas artes alternativas como sendo algo diferencial dentro de um produto. E essa arte alternativa que eles não reprintem, que eles deixem como sendo algo exclusivo por um bom tempo do produto fechado que eles estão vendendo. Isso seria legal, porque daria valor para aquele produto. E que isso já fosse algo claro, tá? Pra gente saber que quando a Konami anuncia uma arte alternativa, você tem a chance de ter ela garantida no produto. Então eu compro o produto fechado, porque depois o produto deixa de ser comercializado e só vai existir as cartas de quem tirou ela. Logo ela vai ficar muito valorizada, porque aquela arte da carta só existe daquele produto fechado que eu comprei. Isso é bom, porque não é como se eu estivesse sequestrando as cartas e quem quer comprar só pode comprar de mim. Não, você pode comprar a versão normal da carta, mas a arte alternativa dela só vai ter quem comprou o produto lacrado. Isso é bom, eu acho isso ótimo. É uma excelente forma de você poder ajudar as pessoas a terem uma questão sólida de mercado secundário. Vá lá. Isso com cartas Overframe é expandido, porque é uma questão de histeria no momento, uma grande novidade e que é muito bonito de fato.
com arte alternativa e ainda overframe. E se você tem isso muito mais restrito para torneios, ia ser do caralho, porque ia dar um valor muito alto para essas cartas. Que não precisa ser necessariamente igual às cartas numeradas que tem lá no OCG, porque eu acho que é um pouco difícil que seja. E lá também é aleatório, não é por mérito de jogar, é por sorte de tirar em booster. Mas seria muito bom se eles dessem isso para os regionais, por exemplo. Começa dando pro regional, depois você dá pro ICS e tal, até que... E isso é um ponto que eu entendo algumas questões que... Quando a galera viu essa coleção Overframe sendo lançada, parece... Pro jogador competitivo, que é o egoísta pra cacete, ele começa a pensar de caralho, a mesma coisa que eu tô falando aqui, isso seria tão bom se fosse só uma premiação, né? Isso ia dar muito valor pra essa carta. Agora, se eles lançam um monte de carta Overframe numa box, vai banalizar a carta Overframe e estão perdendo uma oportunidade de premiar o jogador. Tem gente que vai pensar isso. Sim, de fato. Pro jogador que não joga torneios, ele pensa, não, eu quero que essas cartas sejam lançadas em box normais porque eu quero poder tirar no booster ou comprar mais barato. Se for dado só como premiação de torneio, ela vai ser muito cara. Então eu quero poder tirar ela no booster ou então comprar ela barato. Tudo bem, para ela ser democratizada, uma novidade pro jogo, não ficar à mercê apenas de quem tem dinheiro para ter. Entenda que pode ter a carta, você pode ter a carta, você só não vai poder ter a carta Overframe pagando barato, vai ter que pagar caro. Porém, esse é o modus operandi que eu entendo que o jogo seria bom e democratizado. Você quer ter a carta Overframe? Irmão, isso é um luxo. Pra jogar, você tem que querer ter a carta. Pode ser na versão normal, que aí entra naquela questão de raridade das cartas do OCG. Quer ter a carta em raridade Overframe, que você acha muito bonita? Pague caro. Que pague caro. O que não pode é essa versão ser a única disponível. Eu só posso ter ela se eu pagar muito caro. Não, eu posso pagar barato pra ter ela. Mas pra ter as versões Overframe, eu quero fazer meu deck todo Overframe. Pague caro. É assim que o dinheiro vai ser girado, sabe? Isso seria muito maneiro. Mas enfim, eu entendo que tem essa questão de democratização para as pessoas, para todo mundo poder ter nas boxes e tal. E o jogador competitivo, ele deve ficar um pouco puto com isso. Assim como o jogador competitivo, e eu tenho raiva de você, Rafael Mariano Reis, porque eu sei que você pensa assim, deve ter ficado puto quando a Konami anunciou que teria premiações no Genesis, de YCS no Genesis, com a mesma premiação do ICS regular, avançado. Eu sei que muita gente deve ter olhado aquilo e caralho, que desperdício. Por que não pega a ficha desse torneio de Gênesis que ninguém se importa, na perspectiva do cara que tá pensando, né, do cara competitivo, e mete nos regionais que eu vou lá jogar? Agora, eles estão fazendo um torneio paralelo de uma parada, eles estão pegando um dinheiro, uma grana de investimento, não estão melhorando os torneios que eu jogo, e quando tiver o torneio Gênesis, é porque tá tendo um torneio avançado em paralelo. Eu vou jogar o avançado, é óbvio. Então, pra mim, que sou o jogador competitivo do jogo avançado e não vou jogar o Gênesis, não faz diferença esse investimento extra que a Konami tá colocando, e na verdade parece até desperdício. Eles poderiam muito bem pegar esse dinheiro, foda-se o Gênesis, pau no cu do Gênesis, e meter todo no ICS avançado, e meter todo nos regionais, que eu vou jogar, então eu serei premiado, sabe? Eu entendo que tem esses pensamentos aí, porém, eu acho muito bom que tenha essa premiação pro Gênesis, mas aí é que tá a questão, mano. Eu só tô jogando um monte de palavras no ar. Eu fiquei empolgado quando eu vi isso aqui, que é uma arte alternativa em um deck que já tem um monte de arte alternativa, mas é a primeira arte alternativa Overframe que o Sky Strike tá recebendo. Será que isso vai ser padrão? Eu espero que a Konami... Eu espero que tenha alguma questão desse sentido, tá? De gerar escassez em volta dessas questões, dessas cartas. Elas são muito bonitas, eu entendo, e eu sei que todo mundo vai querer ter, mas eu acho que é um excelente caminho inclusive para nós que somos jogadores mais casuais e pobres, para podermos ter, quanto mais cartas dessas tiverem, quanto mais retorno o mercado secundário, ou então os jogadores que ganham o torneio e essas cartas sejam exclusivos de torneio, quanto mais retorno esse pessoal tiver com essas cartas desse tipo, as versões mais baratas dela podem tender a baratear cada vez mais. Então o que eu quero não é ter a versão ultra mais, a versão collector rare, não, eu quero ter a carta. Primeiro, eu sou um jogador, eu quero ter a carta primeiro. Aí, depois que eu posso querer ter algum deck que eu quero deixar ele full alguma coisa. Só quero ter Handtype Ultimate, eu só quero ter carta Secret. Aí é um luxo, irmão. Eu quero ter o Necrozma The Secret Force, do print original. Aí é um luxo. Mas o que é importante é que você tenha a parte básica, que é jogar, acessível, tá? Enfim, então eu pensei um pouco sobre essa questão e eu só queria levantar pra vocês que daqui eu acho que pode sim sair um padrão muito interessante de produtos novos que a Konami vai lançar. Isso vai dar valor para os produtos novos,
principalmente se eles não exploitarem isso fora desse produto novo. Então esse Widow Ankle Overframe com essa arte alternativa não pode existir fora desse produto, lá no OCG. Isso vai dar muito valor para esse produto novo, porque essa carta, desse jeito, ela vai vir pouco, porque pode ser esse caça-níquelzinho onde você abre o boosterzinho e tudo bem, e se você tirar vai ser um preço muito caro, sabe? Então você vai conseguir vender bem. E expandindo isso, seria melhor ainda se fosse premiações, principalmente de regionais que estão encarecidos, porque os YCS já tiveram um aumento legal de premiação. Então, cartas exclusivas Overframe seria muito bom que tivesse. E aí você pega um grupo, um tipo específico de cartas, sei lá, você dá uma carta pro campeão. Só quem é campeão de regional pode ter determinada carta Overframe. Quem é top 4, quem completa o top 4, ganha outra carta. E quem fica no top 8, aí ganha uma outra carta. A carta do campeão é exclusiva do campeão. Quem ficou no top 4, né, o segundo, o terceiro e o quarto, ganha uma carta, uma outra arte de outra carta que fica no top 4 ali. Aí ela custa menos, porque vai ter mais cartas no mercado. E quem ficou no restante do top, que serão 4 cartas, 4 jogadores com a mesma carta em uma arte alternativa Overframe, por exemplo, aí seria mais barato ainda. Mas ainda assim seria um produto raro, né? Ou será que se fosse um produto dado para todo o top 8 de regional, banalizaria e seria barato? Não sei, mas pro campeão ou então pro top 4 já seria incrível, tá? Isso já seria uma melhora significativa pra atrair mais pessoas pra jogar regionais, mano. É foda, no Brasil tem que ter torneios, mano, tem que ter mais torneios. E pra ter torneios, a empresa tem que investir pra dar premiação decente, pra incentivar as pessoas a irem jogar. Então é muito foda que no Brasil não tenha torneios pra você poder ir jogar decentemente. Você não pode ter uma temporada que você se programe pra jogar torneios oficiais de Yu-Gi-Oh! No Brasil. Tem que fazer igual o Paulo, de viajar pra jogar. Aí sim você passa a ser um jogador de Yu-Gi-Oh! Competitivo sério. Porque no Brasil não dá pra você ter isso. Isso é muito triste. Então, se pelo menos os regionais tivessem aí um apego maior e mais regionais em mais locais com melhores premiações, certamente atrairia muito mais gente pra jogar essa porra desse joguinho desgraçado. Inclusive no Genesis também, que tivessem cartas como essa de premiação exclusiva pro Genesis. Mas é basicamente isso, mano. O vídeo não foi pra onde eu queria que ele fosse, eu acho, mas tá aí o recado. Valeu, falou e até mais, tchau.